Na internet, eles pareciam perfeitos. Vídeos sorrindo na cozinha, declarações apaixonadas, duas meninas correndo pela casa. Uma nova gravidez sendo celebrada como o começo de uma nova fase. Para quem assistia de fora, a família Watts era o retrato da felicidade. Mas dentro daquela casa no Colorado, algo já estava desmoronando em silêncio. Sejam bem-vindos ao Depois da Manchete. Eu sou a Dandara e por aqui eu te conto casos reais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. E antes de começar o caso, deixa só eu chamar a vinheta. Shanem e Chris Watts eram da Carolina do Norte. Casaram-se e mudaram para o Colorado. Nas redes sociais, o relacionamento do casal era impecável. Shanem era bastante ativa nas redes sociais, postando tudo sobre a família e sobre sua vida. O casal dava inúmeras demonstrações de carinho, amor e respeito, sendo considerado um modelo por quem acompanhasse. Ele era gentil, compreensivo, presente e participativo na vida das filhas, amoroso com a esposa e a ajudava nas tarefas domésticas. A ajudava não, né? Fazia sua parte. Shanem também expunha bastante as duas filhas do casal, Bella Watts, de 4 anos, e Celeste, chamada de Cici, de 3 anos. E todos os momentos com as meninas eram de muito amor e fofura. Elas eram lindas e muito espertas. Mas foi no dia 13 de agosto de 2018 que Nicole Atkinson, uma das melhores amigas de Shanem e colega de trabalho dela, percebeu a falta da amiga, Shanem. Shanem trabalhava para uma empresa de produtos de saúde que vendia shakes e suplementos no modelo de marketing multinível, e na maior parte do tempo ela trabalhava de casa. Após uma viagem de negócios, Nicole deixou Shanem em sua casa por volta das 1h45 da manhã, e a amiga não deu mais nenhum sinal de vida. Na manhã do dia seguinte, Shanem teria uma consulta médica, que ela não foi. Nicole mandou mensagem às 8h55 da manhã perguntando se Shanem estava bem. Depois, às 9h21, perguntando sobre como foi a consulta médica. Às 11h46, ela disse por mensagem estar muito preocupada e que iria até a casa de Shanem e não teve nenhuma resposta. Nicole então decidiu chamar a polícia para que eles fizessem uma checagem. Nos Estados Unidos, é comum que você chame a polícia para fazer uma checagem de bem-estar, o chamado welfare check. O que a polícia pode fazer é bem limitado, eles não podem chegar arrombando a porta, nem entrando na propriedade, mas podem fazer uma ocorrência, tentar chamar alguém que mora na casa e tranquilizar quem os acionou. Muitas vezes, quem aciona a polícia não está por perto para fazer a checagem pessoalmente. Enquanto a polícia e Nicole tentavam chamar Shanem do lado de fora da casa, Chris, o marido dela, foi chamado. Rapidamente, ele chega, cumprimenta os policiais e abre a casa dando permissão para que eles entrem. Tudo é gravado com as câmeras que ficam no corpo dos policiais. Todos entram na casa e começam a procurar por Shanem e pelas duas filhas do casal, que também não estavam lá. Chris entra na casa e vai direto para os quartos e volta dizendo que os cobertores das meninas, coisa que elas não ficam sem, haviam desaparecido também. O celular de Shanem estava desligado e dentro da casa. Eles o encontraram ali em cima da bancada da cozinha e o ligaram. Haviam muitas mensagens nele, inclusive mensagens de Chris. Ele enviou naquela manhã bem cedo, às 7h40, pedindo para que se ela saísse com as crianças, que ela avisasse para onde iria. Com o passar do tempo, ele mandou mais mensagens pedindo para que ela o respondesse. A bolsa dela estava em casa juntamente com os remédios que ela tomava. Shanem tinha lúpus, uma doença autoimune. Sua história com a doença era compartilhada nas redes. O diagnóstico da doença veio num momento muito difícil da vida dela, depois de um divórcio muito complicado. Nessa fase, ela começou a se sentir muito mal, doente e muito cansada. Seu cabelo começou a cair e ela procurou um médico e pouco tempo depois ela foi diagnosticada. Não demorou muito para que ela conhecesse Chris, que ela orgulhosamente dizia ser o amor da sua vida. Eles se conheceram pelo Facebook. Chris
ficou muito interessado em Shanem e mesmo ela não demonstrando interesse nele no começo, ele não desistiu. Ele era incrível para ela. Chris trabalhava numa empresa de gás e petróleo chamada Anadarko, no cargo de operador, e ele saía para trabalhar às 5h30 da manhã. A aliança de casamento de Shanem foi encontrada por Chris na mesa de cabeceira do quarto deles. Um vizinho da família tinha uma câmera que ficava ligada o tempo todo do lado de fora e que pegava um pouco da frente da casa dos Watts. Ele ofereceu para mostrar as imagens para a polícia, que foi até a casa dele. Chris os acompanhou. Às 5h17, a câmera do vizinho pegou Chris estacionando na lateral de sua garagem. Ele disse que fazia isso porque ficava mais fácil de descarregar e carregar o carro. O que os policiais ainda não sabiam é que, além das 2 filhas do casal, Shanem estava grávida de 15 semanas. Ela também gravou um vídeo e postou nas suas redes mostrando a reação de Chris ao descobrir sobre o novo bebê. Ele reagiu muito bem, gostou da notícia, foi carinhoso com ela e, como já tinham 2 meninas, ela contou que o sonho dele era ter um menino. E depois de algumas semanas, ela descobriu que teriam esse menino e o bebê chamaria Nico. Quando Chris saiu da casa do vizinho, ele alertou os policiais que Chris não estava agindo normalmente. O vizinho também disse que ele nunca descarregava nada pela garagem, que esse comportamento todo o deixou desconfiado. Mas é preciso levar em consideração a situação que ele estava vivendo. Sua esposa e suas 2 filhas estavam desaparecidas. É compreensível como a pessoa aja de forma estranha e diferente do habitual em situações de estresse extremo. E foi isso que os policiais disseram para ele. A casa estava perfeitamente limpa e arrumada, até demais para uma casa com 2 crianças. Um jornal gravou uma entrevista com Chris e ele fez um apelo para que Shanem, se estivesse o vendo, para que ela entrasse em contato, que ela voltasse porque sentia muita falta de todas. Ele também fez um apelo caso elas tivessem sido sequestradas. Pediu para que o sequestrador as soltassem logo e que não as machucassem. Porém, Chris não parecia estar muito emocionado e nem muito preocupado, e claro que isso começou a chamar a atenção. Mas isso por si só não é motivo para nenhuma afirmação. Essas situações são muito estressantes e levam as pessoas ao limite. Não dá para saber como vamos reagir num caso como esse. Claro que o mais natural é pensar em alguém muito abalado, muito emocionado e aos prantos. E a maioria realmente fica assim. Mas há pessoas que ficam num estado de choque, que demoram mais para assimilar o que está acontecendo. Alguns meses antes do desaparecimento de Shanem e das meninas, elas viajaram para a Carolina do Norte para passar 6 meses com a família e amigos. Chris não foi. A família dos 2 moravam lá. Enquanto estava na Carolina do Norte, Shanem e as meninas também foram para a casa dos pais de Chris, e lá houve um desentendimento entre ela e a sogra, Cindy. Cindy havia comprado alguns sorvetes que Cici não podia comer, por algumas questões alimentares. Segundo relatos, Shanem gritou com Cindy, dizendo que ela ia matar Cici dando aquele tipo de alimento para beber. Segundo a avó, ela não sabia da alergia alimentar da criança. A discussão foi bastante acalorada e Shanem e as crianças voltaram para a casa da mãe dela. Shanem contou o que havia acontecido para Chris e pediu que ele conversasse com os seus pais. Shanem e a família de Chris nunca tiveram um bom relacionamento. Nem na cerimônia de casamento a família dele compareceu. Aparentemente nem a mãe e nem a irmã de Chris gostavam dela, porque depois do casamento eles se mudaram para longe, para o Colorado. Era como se Shanem tivesse tirado Chris da família. Ela também era uma mulher de opinião muito forte e que sabia se impor. Mulheres assim não costumam ser muito bem vistas. Algumas pessoas diziam que Shanem era mandona, e esse era outro motivo para a família de Chris não gostar dela. Chris foi questionado pelos investigadores sobre ter uma amante. Ele havia mudado bastante sua aparência nos últimos anos, perdendo bastante peso, fazendo academia, cuidando do corpo, e isso chamou a atenção se ele queria impressionar uma outra mulher. Ele rapidamente negou qualquer envolvimento com outra mulher e perguntaram se ele faria o teste do polígrafo e ele imediatamente aceitou.
O departamento de investigação também entrou em contato com os supervisores do trabalho de Chris para averiguar a possibilidade de uma amante, mas ninguém sabia de nada. Nunca ouviram nenhum boato sobre qualquer infidelidade de Chris. A busca por Shanem havia mobilizado toda a região e invadido os noticiários nacionais. Os investigadores começaram a ter mais acesso ao que estava acontecendo com o casal nos últimos dias e o que aconteceu durante a viagem que Shanem fez para a Carolina do Norte. Ela e Chris tiveram alguns problemas. Ela se queixava da falta de atenção. Ele não havia ligado para ela nenhuma vez durante dias, nem mesmo para falar com as filhas. Não atendia suas ligações, estava distante. Em uma das mensagens, ela diz ter ficado esperando a noite toda por uma mensagem dele e nada. Mesmo depois de 8 anos de casamento e com 2 filhas pequenas e grávida do 3º filho, ele a ignorava daquela forma. E isso doía muito nela. Na última semana que Shanem passaria na Carolina, Chris resolveu viajar para lá para se juntar à sua família. No dia 31 de julho, ele pegou um avião. Em mensagem com sua amiga Eddie, Shanem deixou claro sua insatisfação com a reação do marido. Ele havia dado um único beijo nela quando chegou e mais nenhuma demonstração de carinho, muito diferente do que costumava ser. Mesmo separados há quase 5 semanas, Chris não havia tocado em Shanem, o que a devastou. Ela trocou mensagens novamente com a amiga, pontuando a sua decepção. E a possibilidade de que ele tivesse tendo relações com outra mulher começou a ficar cada vez mais real para Shanem. Ela tentou conversar com o marido, mas Chris alegava que tudo estava bem e que nada havia acontecido. Mas suas atitudes não eram condizentes. Ele estava ignorando Shanem completamente. Depois de chegarem da viagem, Shanem tentou novamente uma aproximação com Chris, tentando ter intimidade novamente com ele, pois sentia falta do marido, e novamente foi rejeitada. Shanem ficou muito abalada e o confrontou sobre ele estar dormindo com outra mulher. Ele negou e se esquivou de continuar a conversa. A essa altura, o resultado do polígrafo de Chris havia saído, e os investigadores lhe deram a notícia de que ele não havia passado. A partir daí, os questionamentos dos investigadores ficaram bem mais diretos e duros, já que ele era o único suspeito do caso. No dia 15 de agosto de 2018, uma peça muito importante entrou em contato com a delegacia, Nicole Kessinger. Nicole entrou em contato com a polícia pois estava preocupada com toda a situação de Chris e da família. O mais importante é que ele não fazia a menor ideia de que ela entraria em contato com os investigadores. Ela contou que o conheceu em junho, no trabalho. Ele disse para ela que tinha 2 filhas e que estava em processo de separação. Um clássico. E o relacionamento deles não ficou só na amizade. Ela disse que escalou para um caso amoroso. Nicole também não sabia da gravidez de Shanem. Ela só ficou sabendo pela mídia depois do desaparecimento. No tempo em que Shanem passou viajando com as meninas, Chris passou com Nicole. Ou seja, ele havia mentido sobre não ter outra mulher. Chris tinha sim uma amante. Uma mulher um pouco mais jovem que a sua, mais atlética, que gostava de aventuras. Eles tinham vídeos e fotos de viagem que fizeram. O cerco contra Chris ia se fechando cada vez mais. A mentira sobre a amante, sua falha no polígrafo, sua postura diante do sumiço da sua esposa e filhas, tudo foi sendo somado pelos investigadores. Eles queriam uma confissão e o pressionaram por isso, mostrando fotos de Shanem, de Bella e de Cissy, questionando sua postura fria, perguntando se ele sabia que nunca mais as veria. Na sala de interrogatório, Chris se sentiu muito pressionado e pediu para falar com seu pai. Eles permitiram que Chris se encontrasse com o pai ali mesmo na sala, e ele começou a criar uma história. Se sentindo encurralado pelas autoridades e pelas provas que foram encontrando, ele criou a seguinte narrativa. Segundo ele, na manhã do desaparecimento, ele e Shanem discutiram sobre a separação. Shanem teria surtado e sufocado as 2 meninas até tirar as suas vidas. Chris teria perdido totalmente a cabeça ao ver o que a sua mulher teria feito e fez exatamente o mesmo com ela. Ele repetiu várias vezes para o pai que não queria mais proteger Shanem, que ia dizer a verdade sobre o que ela tinha feito.
que ela teria feito isso com as meninas e que ele teria reagido assim. A polícia voltou para a casa que havia se tornado uma cena de crime e foram apreendendo diversos itens que poderiam ter evidências do que realmente aconteceu. A caminhonete de Chris foi uma das coisas apreendidas pela polícia. Nessa história em que Chris havia contado, as 3 estavam mortas, assim como a polícia suspeitava. Eles agora precisavam saber onde estavam os corpos. Chris, na companhia do pai, desabou em choro em frente aos investigadores. Shanem estava enterrada próximo a um tanque de óleo da empresa em que Chris trabalhava, e suas filhas dentro de um dos tanques de petróleo. Porém, a história de Chris não fazia sentido. Shanem amava as filhas mais do que tudo. Ela jamais faria alguma coisa contra as meninas. Chris não conseguiu convencer os investigadores de que não havia sido ele o responsável pelas mortes. Para eles, Chris queria se livrar da antiga família para começar a vida do zero com uma nova mulher, mais jovem, mais bonita, sem filhos, sem ex-mulher, sem responsabilidades. Shanem havia feito uma viagem naquele final de semana para o Arizona com sua amiga Nicole. Uma viagem a negócios. Chris havia ficado com as meninas. Eles já haviam tido todos aqueles problemas dias atrás naquela viagem para a Carolina do Norte. A cronologia mais coerente, segundo a polícia, era de que Chris havia tirado a vida de Bella e de Cissy antes de Shanem chegar do Arizona. Quando Shanem chegou por volta das 2 da manhã, depois de Nicole ter a deixado em casa, Chris teria tirado a sua vida também. Nessa viagem que Shanem fez para o Arizona com a empresa, ela havia deixado algumas cartas muito carinhosas para Chris, dando a entender que eles iam tentar mais uma vez acertar as coisas do casamento. Ela tinha feito uma promessa de se dar bem com a mãe dele. E por mensagem, ela disse que estava muito feliz e animada por finalmente estar esperando o menino, como ele tanto queria. Talvez, com a gravidez, Chris tenha sentido que não conseguiria sair do casamento. No 4º dia após o desaparecimento, o corpo de Shanem foi recuperado e o das meninas estava em processo de recuperação. Nicole, a amante, também foi uma vítima das mentiras de Chris. Primeiro, ele a fez acreditar que ele estava se separando da esposa. Não contou que Shanem estava grávida. Disse que Shanem havia ido embora com as crianças por livre e espontânea vontade. Ele a convenceu disso. E a verdade é que Nicole ajudou muito a desvendar as mentiras de Chris. Sua ligação para a polícia foi de extrema importância. Sua preocupação com o desaparecimento delas. Chris, além de cometer tantos atos bárbaros, ainda foi capaz de tentar manchar o nome de Shanem, dizendo que ela havia tirado a vida das meninas. Chris também teve encontros com Nicole no final de semana em que Shanem esteve no Arizona a trabalho. E não fez questão nenhuma de esconder nada dessa vez. Ele a levou num restaurante, contratou uma babá para ficar com as crianças e pagou a conta no cartão. Cartão esse que Shanem também tinha acesso aos gastos. E ela viu enquanto estava lá na viagem. Ela viu o valor alto no restaurante, que era muito alto só para uma pessoa ter gasto tudo aquilo. Sua amiga Nicole, que estava com ela, contou que ela ficou extremamente chateada quando se deu conta disso. No dia anterior ao assassinato, Shanem estava voltando para casa junto com Nicole e tentou falar com Chris sem muito sucesso. A ligação não durou mais do que 5 minutos. Parecia que não havia mais nenhum diálogo entre eles. Inclusive, eles mal se falaram durante todo o final de semana. 2 meses depois do assassinato, no dia 8 de novembro de 2018, no Fórum do Condado de Weld, Chris Watts se declarou culpado das acusações, que eram homicídio em primeiro grau de Shanem Watts, homicídio de primeiro grau de Bella Watts, homicídio de primeiro grau de Celeste Watts, interrupção ilegal de gravidez, 3 acusações de adulteração do corpo. Como ele se declarou culpado, Chris conseguiu escapar da pena de morte. Mesmo nesse cenário horrível de violência que Chris cometeu, ainda havia pessoas em grupos do Facebook que tentavam justificar o que ele fez. Eles diziam que ela era narcisista, que ela havia feito com que Chris perdesse a cabeça, que a vida com ela era insuportável. Essas pessoas começaram a atacar a família de Shanem.
Imagine que situação horrível. Perderam a filha, as netas e ainda terem de enfrentar comentários horríveis sobre elas. A vítima sempre merece respeito, voz, cuidado. Quando a culpa é transferida para ela, o culpado se sente livre, sente que o que ele fez foi relativizado e encoraja os demais a cometerem atos semelhantes, sabendo que a vítima, na grande parte das vezes mulheres, não são consideradas vítimas. Elas são culpadas por muitas pessoas. Finalmente, no dia 18 de fevereiro de 2019, Chris deu a sua versão sobre como tudo aconteceu. Chris disse depois que sentia que quando Shanem chegou da sua viagem do Arizona, ela já sabia de tudo. Naquele final de semana, ele não fez questão de esconder nada. Ele realmente usou o cartão do casal para pagar as despesas dele e da amante. Eles se deitaram e acabaram tendo um momento íntimo de casal. Na manhã seguinte, Chris disse que não queria mais continuar com o casamento. Shanem ficou arrasada. Achou que depois daquele momento íntimo dos dois, que as coisas iam melhorar. Ela questionou firmemente se havia outra pessoa. Ele não teve coragem de admitir que sim. Chris sempre agiu de forma covarde. Sempre foi um homem covarde. Shanem o expulsou de casa. Disse que ele não iria mais vê-la e nem ver as crianças. Foi aí que ele a atacou. Ele mesmo confessou que não foi por um impulso do momento, que ele já tinha a ideia na cabeça há um tempo. Ela nem resistiu, mas há controvérsias. O irmão de Shanem acredita que ele tenha sufocado enquanto ela dormia, enquanto outras pessoas acreditam que ela tenha lutado sim pela vida, já que Chris tinha alguns arranhões nos braços. Bella entrou no quarto perguntando o que aconteceu com a mamãe, enquanto segurava seu cobertor favorito. Shanem estava de bruços, na cama. Sem o mínimo de sentimento, Chris enrolou ela num lençol e a levou para fora e a colocou no caminhonete. Foi aquele momento que a câmera daquele vizinho captou. Chris nunca colocava a caminhonete naquela posição para descarregar ou para carregar nada, como o vizinho contou para os policiais. Ele fez isso só naquela manhã para poder levar o corpo de Shanem. Com Shanem no assoalho, ele colocou as duas meninas no carro. Ambas estavam preocupadas com a mãe, perguntando se estava tudo bem com ela. Durante todo o caminho, cerca de 45 minutos até os tanques de petróleo, onde Chris se desfez delas, Bella e Cici foram dormindo, abraçadas uma na outra, sem fazer ideia do que o seu próprio pai havia feito, sem ter ideia do que ele ainda faria. Chris Watts teve tempo para parar, para pensar, para se arrepender, para poupar a vida das suas filhas, mas ele não fez. Quando finalmente chegaram ao destino, Cici foi a primeira. Ele colocou o cobertor sobre sua cabeça e a sufocou. Depois, foi a vez de Bella, que pediu: "Não, papai, não." Logo após ter cometido esse horror, Chris ligou para a escola cancelando as matrículas das meninas, já foi atrás de um corretor para vender a casa e voltou a falar sobre o futuro com a sua namorada. Ele enterrou o seu passado como se pudesse começar do zero. Começou a fazer planos para o futuro. Sandy, mãe de Shanem, fez um discurso emocionante no tribunal em frente a Chris sobre confiança. Disse o quanto ela e o seu marido confiaram sua filha a ele. E o quanto as suas filhas, Cici e Bella, confiavam e amavam o pai. Há um vídeo em que Bella canta chamando o pai de herói, e Sandy menciona esse vídeo. Chris se mantém o tempo todo de cabeça baixa, sem demonstrar muita emoção. A mãe de Chris também falou de forma muito emocionada e disse que perdoava o filho. Quando perguntado se ele queria dizer alguma coisa, Chris negou. O juiz disse que aquele foi o crime mais cruel que ele já teve de julgar e o condenou à prisão perpétua. Ele recebeu 3 sentenças de prisão perpétua por todos os crimes que cometeu. Hoje, Chris Watts cumpre múltiplas penas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele foi transferido do Colorado para uma prisão de segurança máxima no estado de Wisconsin, onde permanece até hoje. E o caso da família Watts trouxe à tona discussões sobre um fenômeno conhecido como aniquilamento familiar, os chamados aniquiladores de família. Segundo estudos, a grande maioria dos crimes são cometidos por homens.
Homens que tiram a vida da esposa, dos filhos e, em muitos casos, também a própria vida. As motivações variam: crises financeiras, frustrações pessoais, medo da separação, perda de controle ou até o desejo de começar uma nova vida do zero. Mas existe um ponto em comum em muitos desses casos: a sensação de posse, como se aquela família pertencesse àquele homem, como se ele tivesse o direito de decidir quem vive e quem não.